Vamos ver, né? Vou tentar fazer isso aqui, ó. Vamos voltar lá pro nosso desenho, né, de novo. Então, vou colocar aqui uma... Bom, eu sei que vai ser sempre uma matriz quadrada, né? Então, vamos pegar uma 4x4 aqui, né? Então, para ela ser... Vou colocar os índices aqui também. Tá. Então, um exemplo de uma que é identidade e outra que não. 0, 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 0. E uma que não é, deixa eu ver. Oi? Não, pode ser qualquer outro valor. Por exemplo, pode ser assim, porque você já ia querer somar, né? Ó, pode ser assim, ó, menos 1, 1, 1 e 1, né? E aqui pode ser assim, 2, menos 2, 2, menos 2, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, tá? Deixa eu só corrigir um aqui, ficou... Vou colocar assim, 0 aqui e 2 aqui, tá? E coloquei esses números negativos e positivos diferentes no segundo. Porque às vezes você pode falar assim, ué, é só eu somar, olhando aqui para o que está à esquerda, né? Se eu somar os elementos da diagonal principal, tem que dar quanto? 4, né? Você fala, tem que dar 4, né? Ou seja, tem que ser igual ao n. Mas soma aqui o da diagonal principal. Dá 4 também, mas não é, já não é, né? Então, da mesma forma assim, é só eu somar todo mundo que não faz parte da diagonal principal, esse. A soma dá quanto? Dá 0. Mas soma aqui também. Dá menos 2, com 2 dá 0. Aqui também vai dar 0, entende? Então, coloquei uma posição para você já descartar essa possibilidade de somar os elementos, tá? Você não pode somar, talvez não seja uma boa ideia somar, mas o que você pode é contar, né? Conta quantos números 1 tem na diagonal principal e conta quantos números zeros tem fora da diagonal principal. Nesse caso, vamos ver aqui, deixa eu ver. Quantos 1 tem que ter na diagonal principal? Tem que ter 4, exatamente a ordem, né? E quantos números tem que ter fora da diagonal principal? Nesse caso aqui tem que ter 12, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11? 11. 11? Estou doido. Aqui eu esqueci desse, né? 12. 4, 6, 4, 6. Isso mesmo. Então tem que ter 12 números, 12 zeros, né? E 4 números 1, né? Bom, somando, tem que dar 16 elementos aqui, né? Mas e se for uma matriz 3 por 3, né? Aí talvez não tenha que ser tudo isso de números zeros e tudo isso de números 1, né? Aqui tem que ter 3 números 1 e quantos números zeros? 6. 6 zeros, para quando a ordem é 3, né? 3 números 1 e 6 zeros, né? Vamos para uma 2 por 2 para tentar achar uma relação, porque por que eu estou fazendo vários? Porque eu preciso, ó, quando o n é igual a 4, aqui tem que ser 12 zeros, né? Pode. O da diagonal, a quantidade é proporcional à quantidade da ordem aqui, né? O problema estava em quantificar os zeros. Ó, vamos ver aqui. 1. Mas aí aqui, quando n é igual a 2, ó, aí aqui já vão ser 2 números zeros, né? Ixi, não é dobrando, né? Vamos fazer outro aqui com 5 por 5, ó, vamos ver. 1, 2, 3, 4, 5. 3, 5. Também não sei não, vamos ver. Às vezes nem tem solução, né? Às vezes a gente está procurando um padrão que não vai existir, ó. 1. Aqui tem que ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então vai ser 20, né? Então aqui quando o n é igual a 5,
São 20 zeros e 5 uns. Bom, o que eu tenho de informação é o seguinte, né? Eu sei a quantidade, com base no N, eu sei a quantidade de números uns que tem que ter. Né? Então aqui eu sei que tem que ter 5 números uns, né? Se é uma matriz quadrada, quanto que essa matriz tem que ter de números? 25 números, né? Certo? Se ela tem que ter 25 números, e desses 25, 5 são números uns, quantos que tem que ter de zero? 20. Então dá pra fazer essa conta, eu acho, né? Aí da mesma forma aqui, ó, pro n igual a 4. Então, se eu tenho 4 números uns, né? E a minha matriz é uma matriz quadrada, então 4 vezes 4 igual a 16, números totais, né? Só que desses 16, 4 são números uns, portanto, 12 zeros, né? Acho que dá, hein, pra usar essa ideia, né? Ó, aqui, 3 por 3, então são 9 elementos, menos 3, que são os números uns, que eu sei que vai ter, né? Então aqui são 6 zeros, né? Então quem que são esses números que eu tô colocando direto aí na fórmula? Se você for ver, quem que é esse 9? É o n vezes n, e esse aqui é quem? É o n, né? Então a conta é essa, né? Então, essa é a conta que nós vamos fazer para descobrir quantos números zeros tem que ter. Então, isso aqui é número não, quantidade. Quantidade de zeros fora da diagonal principal, né? Porque ainda tem isso. O número tem que estar fora da diagonal principal. O elemento ele não pode ser da diagonal principal e tem que ser igual a zero para eu poder contabilizar ele. Essa quantidade eu vou usar só lá no final, depois eu ter quantificado quanto todo mundo, né? Em paralelo, o n, né? Então, o n é a quantidade de uns da diagonal principal, né? Da diagonal principal, né? Então, eu sei que são muitas coisas, né? Mas olha, já temos metade do que está feito aí, né? Basta eu percorrer todos os elementos da minha matriz. Para cada elemento, eu pergunto se ele está na diagonal principal. Se tiver, eu vejo se ele é igual a 1. Se for, eu contabilizo ele. Um conte 1, por exemplo. Se não for na diagonal principal, eu vejo se é 0. Se for igual a 0, bom, no meu conte zeros lá, contabilizo ele. Aí depois, o que eu preciso ver? Se o meu conte zeros é igual a isso aqui, e se o meu contador de uns é igual a esse n aqui, se for, pô, então é uma matriz diagonal. Se não, não, né? Acho que dá para nós seguirmos essa ideia aí. Deixa eu ver que horas são. Ainda tempo ainda antes da gente lanchar, né? A gente não, vocês, né? Vamos fazer só mais esse para nós. E lanchar feliz. Qual que é o cardápio hoje? Então, ó, deixa eu... Que número que é esse exercício aqui? Número 8. Fonte. Deixa assim, tá? Tá, aí. Scanner. Então vou gerar a matriz também. Vou só exibir para ver se por força do hábito, né? Só que se gerar a matriz, eu vou ter que modificar ela aqui. E senão vai ficar gerando um monte de elementos. Vou mudar aqui para gerar entre 0 e 1, tá? Porque senão nunca vai ser diagonal, né? Nunca vai me interessar.
Bom, só para a gente entender aqui. Tá? Bom, tá gerando uma matriz de zeros e uns, né? Vai ser difícil ter uma combinação. Talvez eu tenha que digitar mesmo para ter uma combinação melhor aqui de... Senão nunca vai... Essa não deu, não. Na diagonal deu, só que aqui precisaria ter todo mundo zero, né? Tá? Mas enfim, vamos implementando aqui, depois do intervalo a gente... Tá? Mas o que eu tenho que fazer aqui? Só para recapitular aquela ideia, né? Eu tenho que percorrer todos os elementos, né? Então vou anotar aqui, ó, percorrer todos os elementos. Para cada elemento, eu tenho que fazer o seguinte, verificar se é diagonal principal. Se for, vou melhorar aqui, se for um elemento da diagonal principal, verifica se 1. Se for, contabiliza, né? No caso é o ponte 1. Tá? Se não for, não contabiliza. Tá? Agora, se não for da diagonal principal, né? Eu tenho que ver se verifica se é 0, né? Se for 0, contabiliza. Mas eu vou contabilizar no outro lá, né? Ponte 0 mais mais. Se não, não faço nada. Tá? Então, esse é o algoritmo. For int i de 0, i menor que m, length, i mais mais, for int j de 0, j menor que o tamanho de qualquer linha, por exemplo, a linha 0. Né? Se. Então, primeiro eu vou ver se é um elemento da diagonal principal. Eu vejo aqui, ó, se o elemento for igual a 1, então, ponte 1 mais mais. Beleza? Se não for, ou seja, aqui é como se fosse assim, né? I diferente de J, né? Ou seja, não é um elemento da diagonal principal. Eu vejo se o M e J é igual a 0. Se for, ponte 0 mais mais. Tá? Beleza. Depois de tudo isso aqui, depois de percorrer todos os elementos, fora dos dois for, se quantidade de uns é igual à ordem da matriz e quantidade de zeros é igual àquela conta que nós chegamos à conclusão, n, tô colando aqui do lado aqui do que nós rabiscamos, hein? Menos n, né? N vezes n menos n. É isso que nós chegamos à conclusão. Pensando assim, né? Se o meu n for igual a 3, então a quantidade de zeros, quantidade de uns é 3. E a quantidade de zeros tem que ser 3 vezes 3, né? Menos 3. Ou seja, 9 menos 3, 6 zeros. Né? Tá? Então, daí que vem aquela fórmula lá, n vezes n menos n. Tá? Se isso for verdadeiro, então, system out é diagonal. Se não é matriz diagonal. Tá? É isso, né? Tudo que nós falamos, né? Não é. Putz, acho que é mais fácil digitar, né? 2 por 2. Nossa, nem assim eu tô com sorte. Ai. Não. Nem não. Vou ter que digitar melhor. Aí. Né? Como ele tá gerando aleatório, tá difícil, né? Da que a gente quer. Tá? Bom, mas em tese, ela 2 por 2 funcionou. Tá? Que daí você vê, nós estamos generalizando lá o n, né? Então aqui na conta seria 2 vezes 2, 4, menos 2, 2. 2 números zeros tem que ter. E fora, esses zeros tem que estar fora da diagonal principal. E a quantidade de uns tem que ser exatamente igual ao n. Pronto, verdade. Né? Tá? Se eu colocar assim, ó, um e, né? Poderia. Se eu deixasse assim, tudo bem. Pro conte 1, ok. Né? Eu tenho que estar no elemento da diagonal principal e esse elemento tem que ser igual a 1. Porém, eu não poderia usar um else aqui assim. Tá? Por quê? Esse else, caso caia nesse else, do jeito que está aqui, poderia não ser um elemento da diagonal principal, assim como poderia esse elemento da diagonal principal não ser 1. Tá? Então, o else não conseguiria distinguir
se não é um elemento da diagonal principal e se esse elemento é diferente de 1, tá? Aí se eu deixasse dois ifs, né? Tipo assim, se o i for diferente de j e, aí tudo bem, tá? E esse elemento for igual a zero, aí sim, tá? É que o else, né, a gente automaticamente pega tudo que é contrário lá em cima. Quando a gente tem mais de uma condição, aí o else pode ser em relação à primeira condição, à segunda condição ou a ambas, né? Aí poderia ter problema. Mas nesse caso poderia deixar assim. Tá? Nesse caso ficaria errado. Tá?